Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre as máquinas, como eram as máquinas que se desenvolveram na primeira Revolução Industrial, como elas eram movimentadas, como elas eram movidas, quais as tecnologias que estavam empregadas dentro da construção dessas máquinas. Quem vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o Paulo, né, nosso intérprete, e a gente vai ver agora qual é o objetivo dessa nossa aula. Conhecer algumas das invenções que propiciaram a mudança do modo de produzir, como é que esse modo de produzir vai acontecer na Revolução Industrial. A Inglaterra, ela foi pioneira no processo de produção industrial no mundo. Você sabe quais motivos estavam atrelados a esse desenvolvimento industrial dentro da Inglaterra? Bom, existem vários fatores que fazem parte, que fizeram com que a Inglaterra se destacasse como uma grande pioneira, né, industrial no mundo. Dentre eles, o acúmulo de capital, eles tinham recursos financeiros para investir na indústria. A mão de obra barata, várias pessoas, né, que estavam dispostas e que viviam desempregadas dentro da cidade inglesa, que acabaram assumindo esses postos de trabalho, recebendo um valor mais baixo. Reservas de carvão mineral, porque era o carvão mineral a matéria-prima, né, o mineral que era utilizado para gerar a força dos mecanismos industriais. As máquinas, elas eram a vapor. E um outro motivo é o puritanismo, que é uma crença religiosa protestante que dizia que o lucro ele era benéfico, ele traria salvação. Não menos importante, um outro motivo que fez da Inglaterra ser um grande destaque no pioneirismo industrial é a Revolução Gloriosa. Porque é através da Revolução Gloriosa que vai ser instituído dentro da Inglaterra a chamada monarquia parlamentarista. Na monarquia parlamentarista é o parlamento quem vai gerir, quem vai acabar, né, sendo a grande administradora da política, e o parlamento, ele em sua maioria, ele era composto pela burguesia. Então vários acordos comerciais e benefícios comerciais vão existir para esse grupo. A relação homem versus máquina, onde o homem seria substituído pelas máquinas, acabou gerando ao longo da passagem dos séculos inúmeras discussões. Porque nessas discussões sempre se colocava que a máquina ela ia acabar substituindo totalmente o homem. Nós vemos que no nosso mundo atual essas discussões elas se mantêm, mas geram também outras reflexões. Será que a máquina e o homem, não mais a máquina versus o homem, estão tendo um encontro diferente, né? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do filme de Charles Chaplin, que ele vai de certa maneira criticar a segunda revolução industrial, né? No chamado filme, o filme é o Tempos Modernos. E agora eu pergunto para vocês, será que as nossas vidas estão tão unidas às máquinas que nós não conseguiríamos mais viver sem elas? Nós necessitamos delas para a gente conseguir sobreviver no nosso mundo atual? Na terceira revolução industrial, porque ocorreram, essa que nós estamos vendo, estudando aqui, é a primeira revolução industrial que vai ocorrer na Inglaterra. Mas existiram outras revoluções industriais. E na terceira revolução industrial, durante ali meados do século XX, vai ocorrer o aprimoramento de tecnologias. Principalmente, né, após a década de 1950, nós vamos ver a indústria, né, e o aumento da melhoria de tecnologias na indústria da genética, das telecomunicações, da própria internet sendo utilizada, né, nesse desenvolvimento industrial. Os primeiros protótipos de telefones móveis foram criados entre os anos de 1947 e 1957.
mas todos os dados levam, né, que em abril de 1973, Marty Cooper, ele lançou, então, o primeiro celular portátil que existiu até então. Aqui a gente tem uma imagem desse primeiro celular portátil, ele se chamava Motorola Dynatec 8000X, né? E daí eu pergunto para vocês, você consegue imaginar um mundo sem os telefones celulares? Os telefones celulares no nosso mundo atual, eles fazem parte não só de algo que vai beneficiar a gente para a gente se comunicar. A gente acaba utilizando eles nas redes sociais, a gente acaba utilizando os telefones celulares para a gente expor a nossa imagem também, que a gente quer que os outros vejam. Será que a gente conseguiria viver sem os telefones celulares? E nós chegamos, né, para falar sobre, então, as máquinas na Revolução Industrial. Na Inglaterra, a primeira indústria a se mecanizar foi a de tecidos de algodão. Então, as primeiras fábricas, elas também vão ser fábricas têxteis. O algodão, ele era uma matéria-prima bastante barata e era plantada por escravos africanos na colônia da Nova Inglaterra. Havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo, né? E os burgueses ingleses passaram a fazer o seguinte, eles começaram a oferecer prêmios em dinheiro para as pessoas que conseguissem criar máquinas que trouxessem uma produção maior desses tecidos de algodão. E é esse, né, esse incentivo à criação das máquinas, e é claro, né, um poder capital que existia dessa burguesia, que vai acabar acelerando o processo da industrialização na Inglaterra. Temos aqui o nosso primeiro quiz. Quero que vocês leiam aí com atenção, e daí daqui a alguns minutos a gente volta para ver qual é a resposta correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta desse quiz. E a pergunta era a seguinte: na Inglaterra, qual foi a primeira indústria a se mecanizar? Letra A indústria alimentícia. Letra B, a indústria siderúrgica. Letra C, a indústria automobilística. Ou a letra D, a indústria têxtil. E a resposta correta é a letra D. Então, a primeira indústria que veio a se mecanizar dentro da Inglaterra foi a indústria têxtil, que utilizava do algodão. Vamos falar então sobre a maior máquina, a máquina que movimentou a Revolução Industrial Inglesa. Inicialmente, as máquinas elas eram feitas de madeira,
Mas essas máquinas de madeira elas não conseguiam propiciar toda uma produção que se desejava, até que no ano de 1765 o matemático e engenheiro James Watt ele vai aperfeiçoar a máquina movida a vapor. Isso mesmo, e é a partir dessa máquina movida a vapor que as engrenagens das outras máquinas mais importantes que vão existir dentro da Revolução Industrial Inglesa que vão acabar gerando toda uma grande produção em larga escala. Mas como mais ou menos funcionava essa máquina a vapor? Eles utilizavam do carvão mineral, que existia em abundância dentro da Inglaterra, e esse carvão mineral, ele era colocado dentro de um determinado local das engrenagens dessa máquina a vapor, através da queima desse carvão mineral, ele acabava gerando um vapor. E as engrenagens das máquinas com esse vapor que era gerado ali com a queima do carvão, movimentava essas máquinas. Lembrando que nesse processo inicial da Revolução Industrial ainda não existia energia elétrica. Então era necessário um outro meio para fazer as máquinas se movimentarem, né? Através da necessidade da passagem do vapor pelas engrenagens, as máquinas então passam a serem construídas de ferro. Era necessário um material que resistisse então a todo aquele calor gerado pelo vapor. Aqui a gente tem uma imagem, né, com a estátua de James Watt, uma homenagem então a esse criador da máquina a vapor. Mas existiram também outras máquinas que não utilizavam, às vezes, da mesma tecnologia a vapor e que foram, né, inovações tecnológicas bastante importantes para a Revolução Industrial. Então, nós vamos ter a lançadeira volante, que ela era, como a gente pode ver aqui, em madeira. Ela foi inventada em 1760 por John Kay e ela permitia tecer grandes peças de tecidos com menos trabalhadores. Além da lançadeira, nós vamos ter também a water frame, que ela foi inventada por Richard Arkwright e ela era uma nova máquina de fiar que era movida por uma roda de água. Então, quem movimentava as engrenagens dessa máquina era a própria água, né? A water frame, ela serviu para consolidar o sistema fabril. O sistema fabril é aquele do qual faz parte a indústria têxtil. Chegamos na nossa atividade. Leiam aí essa pergunta com toda atenção e daqui a alguns minutos a gente volta.
Então, vamos ver qual é a nossa pergunta da atividade. A pergunta era: quais as consequências para a indústria da utilização da máquina a vapor de James Watt? E a resposta é: com o uso das máquinas a vapor, as fábricas passam a existir nas cidades, onde havia mais mão de obra. Assim, os bairros operários se multiplicaram. O transporte a vapor. Com o uso das máquinas a vapor, as fábricas elas vão passar a existir nas cidades. Isso porque acabava fazendo com que o trabalho fosse menor, os trabalhadores eles já viviam nessas cidades e a locomoção deles ia ser mais rápida. Além disso, né, esses trabalhadores eles vão acabar vivendo cada vez mais próximos às fábricas, gerando os chamados bairros de operários, as vilas de operários. Fazia-se necessário meios de transportes eficazes para transportar as matérias-primas e os produtos, porque os produtos já estavam sendo gerados em uma grande escala. E era necessário, além da matéria-prima para produzir o produto, ainda era necessário um meio de transporte para levar o carvão mineral que movimentava boa parte dessas máquinas, né? Todo esse uso de mecanismos a vapor de James Watt vão ser criados outros meios de transporte para beneficiar, né, e trazer uma melhoria nessa revolução industrial. Temos aqui então o nosso quiz. Leiam com atenção o quiz, a gente já volta. Vamos ver qual é a resposta do nosso quiz? A pergunta era a seguinte: a invenção de novas formas de transporte procurava resolver, letra A, o problema de transportar o aumento da produção, letra B, o problema do conforto no transporte de passageiros, letra C, o problema na comunicação de cartas e correios e letra D, o problema no transporte de animais e carroças. E a correta, né, a letra correta é a letra A, o problema de transportar o aumento da produção, né? Toda a grande produção em larga escala que estava sendo feita através da produção nas fábricas. Temos aqui, então, os dois exemplares dos meios de transportes que foram criados durante esse período. O primeiro, a gente trouxe aqui, é a locomotiva a vapor. Ela foi inventada por George Stephenson em 1814 e ela chegava a atingir 45 km por hora. Ela permitia carregar grandes toneladas de produtos. E não esquecendo que essa locomotiva a vapor, ela então também acabou
acabava sendo movida através do carvão mineral que fazia as engrenagens dela funcionar. Temos também o navio a vapor. Ele foi inventado por Robert Fulton, que permitia os barcos navegarem contra a maré e contra o vento, mantendo uma velocidade constantes e o prazo de entrega dos produtos acabava dando certinho, né? Esses navios a vapor, eles vão não só servir como um meio de transporte para os produtos, mas também vai acabar sendo utilizado para questões de lazer, de viagens mesmo. Chegamos à nossa retomada. O que nós estudamos nessa aula? Bom, primeiro a gente viu que a primeira indústria a se mecanizar foi a indústria fabril, né? Vai utilizar o uso do algodão. Nós vimos que no ano de 1765 vai ser criada, né, pelo matemático e engenheiro James Watt, ele vai aperfeiçoar e criar a máquina a vapor, que vai ser a grande responsável por gerar uma grande produção industrial na Inglaterra. Também vamos ver que tiveram várias outras invenções tecnológicas no período, entre elas a lançadeira e a water frame. E nós vamos ver que durante todo esse processo de industrialização, as fábricas elas vão passar a ser construídas nas cidades, onde a grande maioria dos operários vão viver próximo a ela, acabam construindo vilas, bairros de operários. E vai existir a necessidade de escoar, de vender esses produtos, todos feitos em uma maior escala, assim como de se ter a matéria-prima desses produtos. Para isso era necessário meios de transportes eficazes. Foram criados 2 meios de transporte nesse momento para trabalhar ali junto da Revolução Industrial, que são a locomotiva e o navio a vapor. Pessoal, essa foi a nossa aula e até a próxima.